Olá a todos, suas beijocas marotas. Como estão esta semana? Antes de mais, bem-vindos a mais um episódio de Beijinhos na Boca. Espero que estejam bem. Explicar-vos um bocadinho o ritmo que dei ao último episódio, ao primeiro episódio, ao episódio 0, sim, esse. Isto que acontece aqui acontece sem guião, portanto eu não escrevo as coisas que vou dizer. Estou mesmo a tentar treinar esta coisa de deixar a expressão sair naturalmente. Não quis que vocês ficassem com os momentos em que o meu cérebro para e o vídeo ficou com muita edição, muitos cortes. Acabou por ter muito mais cortes do que aquilo que eu estava a contar fazer. Aliás, a minha ideia era gravar isto tudo seguida e não fazer edição praticamente nenhuma. Sou uma pessoa muito ocupada e não queria estar aqui a perder muito tempo, né? Porque isto é mais uma daquelas merdas que eu faço e que... Enfim, não vamos... Calma, Mariana, está tudo bem, bora. E cá estamos então. Não queria dar-vos esse mau conteúdo, não quer dizer que este seja muito bom, mas realmente quando o meu cérebro para eu pensar é um bocado desconfortável para quem fica do outro lado e quer, obviamente, respeitar o meu tempo para não ferir os meus sentimentos. Não vou submeter-vos a isso. Até eu ganhar o ritmo, não é, desta coisa, até eu aprender a falar, poderá haver bastante edição e bastantes cortes. Gosto muito de vocês na mesma, espero que vocês gostem de mim, porque sou uma pessoa muito carente. Avancemos, por falar em não ferir sentimentos. Então o tema que eu gostaria de vos trazer hoje começa aqui com uma confissão de um guilty pleasure. Portanto, eu às vezes assisto a conteúdos na televisão que não são propriamente eruditos. Tenho as minhas fraquezas, como toda a gente. Dei por mim a assistir a um episódio do Catfish, aquele programa da MTV em que as pessoas conhecem-se, mas não se conhecem, ou seja, encontram-se em dating apps e outro tipo de aplicações e depois acham que têm uma relação e depois não sabem bem se a outra pessoa existe ou não, então Catfish, se calhar estou a explicar coisas que não precisava, mas para quem não está a par do conceito, refere-se a este... Vou ver na net até, só para não vos enganar. Porque eu não gosto de cá de enganar. Gosto poucachinho de enganar, hein? Vamos ver aqui. Então, Catfish. Vocês podiam fazer isto também, não é? Se uma pessoa está a gravar, tem que ter cuidado com o som e por falar nisso, percebi-me que o cabelo aqui no outro episódio, ainda por cima pus aqui estas letrinhas e não sei o quê, agora ainda tenho que vir aqui pesquisar coisas para vocês. Catfish refere-se a pessoas que criam perfis com informações e fotografias falsas na internet para enganar emocional e ou financeiramente as suas vítimas. Então existe este programa da MTV em que eles vão tentar que as pessoas realmente se encontrem e depois descobre a verdade sobre a identidade das pessoas. Às vezes são as mesmas pessoas, a maior parte das vezes é mesmo catfish, do bom e do velho. Os episódios têm todos mais ou menos a mesma estrutura, vão mudando as personagens e a história vai tendo uns pormenores mais ou menos diferenciadores. Só que apanhei um episódio esta semana, estava a vê-lo, e fiquei a pensar nele. Resumidamente, aquilo era uma rapariga que estava a falar com um rapaz na internet e apaixonaram-se e iniciaram uma relação, consideravam-se namorados. Eles eram do mesma área geográfica e andavam há muito tempo para se encontrar e nunca se encontravam. E então ela achou que estava a ser vítima de catfish e começaram a investigar. Às tantas, o rapaz aparece para se encontrar e quando há a grande revelação e que vamos ver se ele é mesmo a pessoa com quem ela estava a falar, ele era mesmo a pessoa com quem ela estava... Estou a ver, fico cansada a falar assim super rápido, só para vocês se manterem aqui atentos, pá, a este ritmo, meu. Estou aqui com uma quebra de tensão. Não aguento isto, pá. O rapaz era mesmo a pessoa com quem ela estava a falar, só que acontece que, mais ou menos na altura em que eles se conheceram, ele tinha andado à porrada tinha-se envolvido aí numa briga e tinha ficado sem os dentes da frente. Ele tinha, para aí, os 3 de cima e os 3 de baixo, tinha uma grande baliza aqui. O rapaz estava inseguro, estou-me a rir, isto não tem piada. Fiquei triste. Fiquei triste, a coisa que me deixa triste é... O rapaz estava extremamente inseguro e ele não queria encontrar-se com ela até conseguir arranjar os dentes porque achava que isso poderia influenciar a forma como ela olhava para ele. Realmente é uma coisa que tem bastante impacto, quer se concorda ou não, e podem até considerar que é uma questão estética, mas tem algum impacto. Conclusão, ele lá fez o esforço, apareceu
e acabou por revelar que realmente era essa a insegurança e era por isso que ele não estava a aparecer. A rapariga estava completamente apaixonada por ele, louca, e às tantas acaba por confessar que realmente aquilo mexeu com ela, não ter os dentes, e que se calhar já não queria bem explorar aquela relação. Isto é muito triste porque, por um lado, o rapaz fez um esforço enorme, estava numa posição super vulnerável, deve ter-lhe custado muito mesmo expor-se assim desta forma, de revelar o porquê, esta insegurança que ele tinha em conhecê-la. Mas por outro lado também fiquei a pensar da parte dela. Ela teve que rejeitar porque ela não se sentia bem na presença dele, não se sentia bem com aquela... Ela acabou por dizer que era por causa da falha dos dentes, que estava-lhe a fazer bastante confusão. Mas ao mesmo tempo eu ponho-me aqui a pensar, porque nós projetamos muito, não é? Quando vemos uma situação, projetamos muito na nossa experiência. Eu, pelo menos, desculpem lá estar a falar no plural, pronto, eu... Não é? Estou a ouvir estas coisas na televisão, estou a pensar, ei, pá, fogo, ainda se tivesse acontecido comigo. E eu estava a pensar, se um gajo vem ter comigo e me diz que esteve envolvido numa briga, automaticamente eu vou pensar, este gajo anda à porrada com pessoas, não me apetece estar com uma pessoa assim, se calhar é um indivíduo extremamente violento. Mas depois, por outro lado, vejam bem o que é que eu fiz, que é, porque eu não sei porque é que ele andou à porrada. E se ele andou à porrada para defender alguém? Não estou a dizer que justifica a violência, mas dá um outro tipo de contexto, não é? Aquilo que eu sinto perante ele pode ser uma coisa ou outra, dependendo do contexto da porrada em si. Isto deixa-me a pensar, será que a mim era uma coisa que poderia mexer? Não vou ser hipócrita e dizer que mexia mais ou menos do que os dentes, não sei, pelo simples facto de nunca me ter acontecido essa situação. Teoricamente, o que eu sinto neste momento é que me faria mais confusão a possibilidade de ser uma pessoa violenta do que não ter dentes. Mas, por outro lado, não ter dentes não é fácil. Também fiquei a pensar como é que esta rapariga se sentia, não é? Porque ela teve que rejeitar, de certa forma, este rapaz que estava ali a expor-se e que estava tão vulnerável e a determinada altura ele começou mesmo a chorar. E então esta sensação de culpa, mas ao mesmo tempo ela podia ter feito aquilo que muita gente faz, que é sim, vamos, claro, estou super empenhada, vamos desenvolver esta relação, e depois desaparecia sem ter que lidar com a tristeza da outra pessoa. Porque acontece muito, não é? Nós temos sempre... Lá estou a falar no plural. Nós não queremos magoar o outro. E porquê é que nós não queremos magoar o outro? Será porque não queremos que o outro sofra ou é a nossa própria dificuldade em lidar com a dor e com o sofrimento do outro? Também me ocorreu esta coisa que também acontece nas dating apps, quando começamos a conhecer alguém, o nosso cérebro faz coisas muito, muito estranhas. Quer seja uma pessoa mais ou menos carente, há sempre esta... Eu vou usar a palavra expectativa. Há muitas pessoas que acreditam que quando conhecem alguém não têm expectativas, mas acho que há sempre algum nível, algum grau de expectativa que se cria, quanto mais não seja porque tu não sabes muita informação sobre a pessoa, tens acesso a muito pouca informação, então o teu cérebro de alguma forma constrói um bocadinho o resto, ou imagina, ou cria possibilidades. Pode acontecer que tu idealizes uma pessoa que depois, na verdade, não é. E quando tu estás num nível em que... Agora já estou a falar diretamente contigo, não sei se percebeste. Nota-se perfeitamente que este podcast não tem nenhum tipo de estrutura. Quando tu estás num nível ainda de conhecer alguém em que ainda estás muito... Ainda não estiveste fisicamente com a pessoa, ainda estão só a trocar mensagens, ainda estás muito só a ler as coisas que a pessoa diz. Nem sempre as pessoas são... Realmente, nem sempre as pessoas estão soltas nestes primeiros diálogos, porque há muito a sensação de que o que vão dizer vai ter impacto do outro lado e pode ser decisivo para depois as pessoas quererem efetivamente conhecer-se. Então há muitas pessoas que poderão nesta fase criar esta idealização de como será o outro, e depois quando se encontram fisicamente a pessoa não corresponde bem, e às vezes nem tem a ver com coisas físicas, porque às vezes as pessoas veem fotografias e é a mesma pessoa que estava nas fotografias e são pessoas bonitas e atraentes, mas há qualquer coisa sempre que nos escapa antes de conhecermos fisicamente e de lidarmos fisicamente com alguém, de partilharmos um espaço, de partilharmos energias, de escutarmos as vozes uns dos outros, de sentir o cheiro, de sentir o toque, a forma como a pessoa caminha, a forma como a pessoa chega, se abraça, se estica a mão, se dá 2 beijinhos. Essas coisas todas
interferem muito na nossa vontade de nos relacionarmos ou não com essa pessoa. Então, acho mesmo que inconscientemente nós fazemos. É uma discussão que costumo ter com algumas pessoas que eu sei que também usam dating apps. Eu própria uso, experimentei várias. E eu acho mesmo que quando nós temos muito pouca informação sobre alguém, nós tentamos completar essa informação ou desejando que aquela pessoa tenha determinada característica ou interpretando alguma coisa que a pessoa disse, tentando encaixá-la em algum conceito nosso, ou nem que seja algo inocente como ei, quem me dera que ele fosse, ou que ele fizesse, ou que ele... É perigoso, mas eu acho que é um bocadinho também inevitável. São duas coisas diferentes. Eu acredito que é possível, por exemplo, partir para uma descoberta de uma pessoa, explorar uma pessoa nova e com zero expectativas sobre a interação em si, então ir conhecer uma pessoa nova sem esperar, sem saber o que é que vai sair dali. Isso é uma coisa, a expectativa em relação à interação e o que poderá ser gerado, e aí, da minha parte, pelo menos eu sinto que estou bastante em paz com isso. Conheço, ia dizer muitas, mas não vou dizer muitas, não é verdade. Mas conheço várias pessoas novas, gosto de conhecer pessoas novas. Nunca tenho essa expectativa do que é que poderá ser ou não, porque acho que isso também destrói um bocadinho a interação e cria demasiada pressão. Mas eu acho que a construção da pessoa em si, quando não sabemos quase nada, acaba por ser muito difícil de fugir a esse processo mental. É muito inconsciente. O que é que vocês acham? Bom, eu não queria que isto ficasse demasiado sério, por isso vou-vos deixar uma pergunta que, esta sim é muito importante, que é: qual é o vosso tipo de peido favorito? O meu é aquele em que a pessoa tosse para disfarçar, mas a tosse fica fora do tempo, fica desfasada do peido, então é mais ou menos isto. Sabem? Já chega de parvoíce, é tudo por hoje, até para a semana e beijinhos na boca!